Olá pessoal, tudo bem? A gente vai resolver exercícios do CESP aqui, mais um pouquinho, mais 20 questões. São questões fáceis, não são difíceis, tá? O que a gente tem que analisar? As questões fáceis, elas não servem para você apenas responder e pronto, passar para a próxima. Serve para você reter aquela informação. Aliás, as questões fáceis não, as questões corretas, né? Então é importante que aquelas corretas sirvam para você completar os seus esquemas, seus resumos do caderno, porque é mais informação que você coloca lá para fazer a tua revisão, beleza? E as erradas, obviamente, você pode corrigir e registrar também. No simulado que a gente vai ver agora, as questões não são tão complicadas, mas algumas requerem alguns cuidados. Vejamos então, vamos lá. Então tá aí, questões sobre educação infantil, maravilha. Questão 1, Vou pegar minha caneta aqui. No que se refere ao planejamento na educação infantil, segue o item, julgue o item que se segue. Então ele diz assim, a planificação das ações pedagógicas na educação infantil requer flexibilização dos processos. Planificação é constituição das ações em um plano. O plano é o documento importante, fruto do planejamento, que leva as ações a serem executadas, ok? Então, a planificação das ações pedagógicas na educação infantil requer flexibilização dos processos. Vejam que, em planejamento, e isso na doutrina educacional vamos dizer assim, já consolidado, em planejamento, quando eu tenho a comparação entre rigidez e flexibilidade de processos, rigidez vem como errado e flexibilidade como correto. Tá? O que é flexibilidade do processo? Eu não preciso construir um documento que só me leve para um caminho, que só tenha uma forma de ser planejado e executado. Tá? O processo de planejamento ele não precisa ser realizado de uma única forma e o plano ele não precisa me levar à realização de ações que só podem ser realizadas de uma única forma. A flexibilidade é importante por quê? Porque no dia a dia nós nos deparamos com mudanças ambientais, sociais, culturais, institucionais, e essas mudanças elas requerem também um olhar flexível para o planejamento, ou seja, ela requer muitas vezes um replanejamento constante daquilo que foi traçado. Da mesma forma, no momento do planejamento, não há necessidade, no momento que os professores estão ali coletivamente trabalhando, não há necessidade de se seguir um único método rígido, com passo a passo perfeito, rígido. Então há possibilidades de negociações, de interações, muitas vezes são gerados conflitos, esses conflitos precisam ser resolvidos, uma etapa de repente pode ser suprimida ou haver a necessidade de uma outra etapa para o planejamento. Então a flexibilidade está relacionada a tudo isso. Okay? Bom, essa primeira questão então, ela está correta. 2. No que se refere ao planejamento na educação infantil, mais uma vez, julgue o item que se segue. Para planejamento das ações de cuidado e de educação, que são as duas grandes dimensões da educação infantil, né? O cuidar e o educar. Na creche e na pré-escola, faz-se necessário considerar os interesses das crianças. Essa ideia de se trabalhar com os interesses vem desde lá do escolanovismo. Né? Escolanovismo. Para eu desenvolver a criança, eu tenho que fazer com que ela se interesse por aquilo que ela vai aprender. Então havia lá, por exemplo, a ideia do trabalho com os centros de interesse. Né? Centros de interesse. Nesse sentido, trabalharam, por exemplo, De Crowley, Claparède, autores que se preocupavam com o seguinte: para a criança aprender, ela tem que se interessar. Por quê? Porque quando a criança se interessa, ela vai apresentar um esforço para a aprendizagem, um esforço cognitivo. O interesse leva ao esforço cognitivo, ou seja, eu quero
aprender, né? Então a criança vai se esforçar. Diferentemente quando a criança não tem interesse por algo, e aí ela não vai produzir, ela não vai, vamos dizer assim, gerar esse esforço cognitivo, né? Então quando nós planejamos as ações, quando nós vamos cuidar das crianças, que se refere à higiene, alimentação, etc., e quando nós vamos educá-las, que se refere às atividades lúdicas, a brincadeira, aos projetos, né? É muito interessante considerar os interesses. Por quê? Porque aí eu vou gerar uma mobilização, a criança vai participar, né? Lembrando que o interesse leva à participação, que leva à aprendizagem e ao desenvolvimento, beleza? Então essa questão aqui, ela também está correta. Questão 3. Em relação ao planejamento, mais uma vez, os métodos e as técnicas utilizadas pelo professor independem dos objetivos de ensino da instituição escolar. Vejam, na instituição escolar, nós temos projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico é o principal documento, não é? O principal documento é o documento global da escola, tá? Então, o planejamento global já está aqui. No projeto político-pedagógico, a gente vai buscar construir a identidade da escola, tá? ID, a identidade da escola. Mas também vamos trabalhar com a organização, com a consideração e a organização e previsões da infraestrutura, né? Plano curricular, planejamento curricular, ok? Então, deixa eu tirar aqui, identidade, construção da identidade da escola, infraestrutura, planejamento curricular, organização do trabalho em geral, funções, tudo isso pode estar no projeto político-pedagógico, né? Então, é óbvio que nós vamos ter que definir objetivos para tudo. E dentro do planejamento curricular, a gente tem o planejamento de ensino. O que eu vou fazer, né? O que eu preciso construir no ensino? Como que ele precisa ser? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer de novo? Então, obviamente, existem objetivos. Os objetivos são os orientadores da ação docente, tá? São os orientadores da ação docente. Com base nos objetivos de ensino, o professor vai construir coletivamente o planejamento de ensino, né? Então tem lá o planejamento curricular, com os objetivos, com os conteúdos trabalhados, que são trazidos da base curricular comum, com aqueles conteúdos diversificados que fazem parte com a base, né, estão relacionados a cada realidade regional, cultural, econômica, etc., territorial. Os professores vão então coletivamente planejar como cada etapa vai funcionar dentro ali do nível da educação básica. No caso, a gente está falando de educação infantil. Existe um currículo para a educação infantil, existem conteúdos a serem ensinados para a educação infantil, né? Metodologia, vão definir metodologia, vão definir tempos, espaços, como organizar os espaços, os tempos, as rotinas, tudo isso está dentro de um planejamento curricular. Eu tenho plano de ensino, que é mais geral, que os professores participam coletivamente, e o plano de aula de cada professor. Isso aí só vai dar certo, né? Esses planos só vão dar certo, eu só vou ter como definir ações se eu tiver primeiro objetivos. Então, com base no diagnóstico que se faz da realidade, o que nós precisamos melhorar, o que pode continuar sendo feito da mesma forma. Então, existe um diagnóstico da realidade, existem os objetivos, e depois nós vamos ter que definir as ações para alcançar esses objetivos. Okay? Esse diagnóstico da realidade, esses objetivos e essas ações que são de natureza metodológica, né, conteúdos que vamos trabalhar, metodologia, recursos que vamos utilizar, né, abrange uma série de coisas, isso tudo está, vamos dizer assim, dentro dos planos, tanto de ensino quanto do plano de aula do professor. Enfim, o que eu quero dizer é que não tem como o professor, se nós formos falar de uma prática educativa consciente, sistemática, que é como ela deve ser, não tem como o professor definir o que fazer se antes nós não tivermos objetivos. Só um detalhe, nós temos objetivos gerais, que estão mais amplos, da escola, que estão no projeto político-pedagógico, e depois a gente tem objetivos relacionados ao ensino. Quais os objetivos para o ensino? Tá? Qual aluno eu quero formar?
o que eu quero oferecer para o meu aluno, quais são os números que eu quero atingir ao final do ano letivo, ok? Bom, voltando aqui, então, na verdade, a questão diz assim, ó, os métodos e técnicas utilizadas pelo professor independem, né? Então, essa palavra está errada, dependem. Outra, em relação ao planejamento de ensino e seus elementos constitutivos, julgue o item. Os objetivos orientam o professor na seleção de conteúdos, métodos e processos de avaliação, né, que devem ser compatíveis com o projeto político-pedagógico da instituição, já está certo, beleza, está claro para nós aqui. Só um detalhe, o projeto político-pedagógico, ele vai trazer concepções, ou seja, como nós entendemos o sujeito, como nós entendemos o ensino, como nós entendemos a educação infantil, e essas concepções, etc., conteúdos, etc., e essas concepções, elas são orientadoras de todo o processo de planejamento e da definição dos objetivos de ensino. Tá? Julgue o item que se segue sobre a função da avaliação na educação infantil. Controlar a evolução da criança para garantir o sucesso em etapas posteriores da escolarização. Bom, primeiro, a avaliação, principalmente na educação infantil, ela não tem o objetivo de controlar. Okay? Poderia ser aqui promover a evolução da criança? Sim, promover a evolução da criança, mas sem a ideia de controle. A criança não tem que me apresentar esse ou aquele objetivo necessariamente. De 0 a 5 anos, as crianças vão passar por um processo de desenvolvimento muito grande, muito amplo, e a escola não tem a ideia de julgá-las, apenas de observá-las, tá? Apenas de observá-las e ajudar as crianças a construírem suas ações, a terem vivências, experiências significativas, etc. Então essa palavra aqui já está errada, tá? De controle. Aí coloca para garantir o sucesso em etapas posteriores, por exemplo, do ensino da educação infantil para o ensino fundamental, né? Então será que a avaliação ela tem essa finalidade de promover? Não, não tem. Nós sabemos que não. Tá? Então, não tem essa ideia, essa garantia seria a ideia de promoção, né? Avaliar para promover. Não tem também, então, essa questão está errada. Julgue o item que se segue sobre a função da avaliação. Mais uma vez, avaliação. Ó. Na educação infantil, a avaliação faz-se-á mediante acompanhamento, tá certo? E registro do seu desenvolvimento, com o objetivo de promoção para o acesso. Não. Até onde está acompanhamento e registro está certo, né? Acompanhamento envolve observação. Então é importante que o professor tenha um olhar clínico. A formação do professor da educação infantil tem que cuidar muito bem disso, né? Do aumento da capacidade do professor olhar, observar atentamente, escutar atentamente. Então, observação requer um olhar refinado do professor, requer uma escuta refinada do professor. Tá? O registro é importante que ele não seja realizado de uma única forma. Então, nós temos que sempre trabalhar com possibilidades, okay? De registro. Então, eu posso ter lá vídeo, áudio, eu posso ter o caderno diário do professor, depende da escola, tem vários nomes que chamam, caderninho do dia a dia, o caderno diário, etc. Eu posso fazer registros no caderno diário do aluno, que é aquele que os pais podem acompanhar, né, do aluno, da criança. Eu posso permitir uma autoavaliação dos alunos, das próprias crianças, que vão fazer o próprio registro, né? Próprio registro. Então, também podemos pensar nesse sentido. Dentre outros documentos, tá? Que o professor pode ter e pode criar, tudo depende da situação. Agora, falando de uma forma prática, fugindo um pouco da ideia aqui, às vezes os professores ficam preocupados assim, o que é melhor? Os professores têm que definir. Conversando no dia a dia, eles vão definindo o que é melhor ser feito.
depende da situação, depende do comportamento das crianças, dos pais. Então é óbvio que questões, de repente, hoje em dia, que estão trabalhando mais com essa ideia da flexibilidade, que aí vem a ideia da flexibilidade do planejamento também, né? Então nós planejamos fazer registros da seguinte forma, e aí percebemos que aquela forma não era muito interessante, eficiente, e desenvolvemos uma outra forma, às vezes até mais simples. Então isso tudo acontece. Hoje, algumas escolas já têm trazido software para os professores, óbvio, normalmente as particulares, softwares para registros, mas e não é isso que vai definir se a escola trabalha bem ou não. O que vai definir é a intenção do professor, tá? É o cuidado, é o carinho que o professor tem de pegar aqueles momentos valiosos, fazer o registro individual dos alunos e até mesmo registro de atividades coletivas. Sempre lembrando que, como a criança está sendo o tempo todo observada e acompanhada, então é interessante, a avaliação ela sempre recai sobre a atividade que a criança realiza. Então é o momento da brincadeira, é o momento do desenho, da pintura, do cantinho, do momento de apresentação da música, do teatro. Então são essas atividades que dão a possibilidade do professor fazer os registros, e o professor tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque as grandes autoras que trabalham com educação infantil hoje, as grandes obras, né, que trabalham com educação infantil hoje, vão dizer o seguinte, que eu não posso estabelecer objetivos muito rígidos. Por exemplo, Sarah Hoffman, ela trabalha isso na obra dela, Avaliação, Mito e Desafio. Então não adianta eu estabelecer objetivos muito rígidos para a criança e simplesmente colocar assim, ó, a partir das expectativas do professor, colocar aqui, ó, a criança supriu, não supriu, né, alcançou, não alcançou, bom, ruim, não adianta. Esse tipo de registro, ele é muito mecânico. O professor ele acaba fazendo o registro com base na expectativa dele. Então assim, voltando para o concurso, cuidado com questões que dão essa ideia, né? O professor ele planeja e avalia, mas sempre buscando um resultado com base na expectativa dele, professor. Essa questão que dá essa ideia está errada. Por quê? Porque a criança ela tem que estar livre, ela tem que ter liberdade para apresentar as suas reações, o seu comportamento. O professor ele sempre vai ter como foco aquilo que a criança apresenta. Ele sempre vai buscar perguntar para a criança o porquê ela fez aquilo, qual foi a intenção, né? Eliminando assim o adultocentrismo. Então quando eu vou avaliar uma criança, não adianta eu colocar lá as minhas expectativas com relação a ela. Então a criança vai ter que me apresentar isso, 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 isso e isso. Se ela me apresentar algo diferente disso, está errado. Se ela me apresentar algo diferente disso, está ruim. Esse tipo de planejamento, hoje em dia, a didática atual, traz como um planejamento muito mecanicista, muito tradicional. Tá? Porque a criança, às vezes, é aquela coisa, eu queria que ela me apresentasse sobre comportamento X, ela me apresentou Y. Tudo bem, ela não apresentou X, mas Y já é uma evolução. Aí a gente vai ter que pensar em Piaget. O que Piaget nos dizia? Piaget não fala em erro, Piaget fala em aprendizagem contínua, em ritmos diferentes. Uma criança está pronta para apresentar um certo resultado, a outra não. Então eu não posso julgar que a outra errou. Eu tenho que pensar o seguinte, segundo Piaget, aquela criança não está pronta para apresentar o mesmo resultado da criança, né? Se eu comparar a criança A e B. A B não está pronta para apresentar o resultado de A, mas aquilo que ela apresenta já existem melhorias. Eu posso ver ali aspectos positivos. E como eu quero que ela progrida, aí eu vou dar uma atenção maior para essa criança para ajudá-la a progredir. Então não adianta simplesmente julgá-la num registro, num papel. Então cuidado com questões que trazem isso, esse registro muito mecanicista, muito burocrático, simplesmente para dar conceito ou nota para a criança. Mesmo não sendo a finalidade da educação infantil, a gente sabe disso, muitos professores trabalham com conceito. Ele coloca bom, ruim, ótimo, péssimo. Então, o que eu vou fazer para entender que essa criança ainda está no ritmo dela de desenvolvimento e que de 0 a 5 anos, as crianças passam por uma evolução muito grande, elas não vão apresentar os mesmos resultados necessariamente. Então essa visão piagetiana é a que tem prevalecido nas provas também, ok? Vamos voltar lá para mais um exercício.
Cadê, Vinícius? O que mais? O que mais? Questão 6. Questão 7. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, vamos falar um pouquinho das DCNs. Opa, deixa eu só arrumar um negócio aqui. Peraí, pessoal. Isso. Então, nós vamos falar aqui, ó, das DCNs, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Aqui ele está dando que 99, né? Mas não, gente, nós estamos já na Resolução 5 de 2009, tá? É a resolução mais recente, beleza? Então, com base nisso, por causa dessa mudança, dessa data diferente, eu vou considerar essa questão, só fazer um ajuste nela, tá? Então, só deixa eu ver um detalhe aqui. Será que eu respondi essa? Educação infantil, a avaliação facial mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento com o objetivo de... Ah, não, isso aqui tá errada, né, gente? Só esqueci de colocar aqui. Tá errada. Voltando, pronto. Os princípios gerais defendidos pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil são os seguintes. Então, assim, se você for analisar lá nas diretrizes, tá? Você vai ver que nós temos como princípios gerais esses aqui, ó, os princípios éticos, os princípios políticos e os princípios estéticos, tá? Então, esses princípios, eles são, vamos dizer assim, uma espécie de base da formação de todo sujeito, de toda criança, desde cedo. Então, aqui a questão só pede para eu reconhecer o que faz parte dos princípios éticos, dos políticos e dos estéticos, tá? Então, ó, vamos imaginar que a data fosse essa aqui, tá? O parecer de 2008, e resolução de 2009. Vamos supor que a data seja essa, tá? Atual. Então, os princípios éticos da autonomia, né, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, e ainda viria aqui respeito ao meio ambiente e tal. Tá certo. Princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade, do respeito à ordem democrática. Tá certo. E os estéticos, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da qualidade, da diversidade das manifestações artísticas e culturais. Na verdade, aqui na resolução não é assim, tá? Não é da qualidade, da diversidade. Ele traz aqui, em vez de dar qualidade, ele coloca da liberdade de expressão, tá? Nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, por que você está sendo minucioso assim mesmo? Porque questão de lei, de diretrizes, de lei, elas costumam cobrar exatamente o que está na diretriz, o que está no texto. Então, se você for lá no artigo 6º da resolução 5 de 2009, você vai ver isso. Agora, algumas questões trabalham o quê? Que esses princípios, eles são pilares na formação do sujeito. Então, o sujeito ele tem que ser formado, por exemplo, para ter sensibilidade com relação às artes, né? Para ter criatividade, para valorizar a ludicidade e respeitar a liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Não ser uma pessoa, por exemplo, preconceituosa, não ser uma pessoa que julga negativamente a cultura do outro, né? Da mesma forma, o sujeito com autonomia, né, que tem responsabilidade para viver a vida cidadã, coletiva, que seja solidário, né, que respeite o bem comum, o direito de todos. Então, esses princípios são bases, na verdade, para a formação dos nossos alunos, ok? Mas, no que diz respeito à questão, especificamente, tem uma diferença de texto, da forma como está lá nas diretrizes, e para a prova isso faz diferença. Então, essa questão está errada. 8.
De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, julgue o item que se segue. Essas diretrizes de caráter obrigatório estabelecem princípios gerais, até vimos aqui, que devem fundamentar a proposta pedagógica das creches e pré-escolas públicas e privadas, certo? As diretrizes, gente, são obrigatórias, é diferente dos referenciais, diretriz é diferente dos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. Os referenciais não são obrigatórios, tá? Eles não são obrigatórios, eles são o quê? Uma base. Eles oferecem sugestão, eles oferecem uma proposta de trabalho aos professores, como conceber a educação, o que analisar, o que considerar, tá? Então é isso. Então não são obrigatórios. As diretrizes curriculares são. E no caso das DCNs, da resolução 5 de 2009, a própria resolução diz que a gente tem que considerar, né, no trabalho lá na educação infantil, eu tenho que considerar ela, mais a resolução 4 de 2010, que é a resolução que estabelece as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então, essas duas em conjunto aqui, os professores têm que saber para trabalhar adequadamente na educação infantil. Okay? Então, elas devem estar articuladas, por isso essa questão está certa. 9. Ao refletir sobre o cotidiano das crianças em escolas brasileiras de educação infantil, nos deparamos com atividades em que prevalecem preocupações com cuidados voltados à higiene, saúde e alimentação, ganhando um tratamento bastante acentuado, por vezes em detrimento à atenção, ao brincar e demais atividades lúdicas. Ao prevalecer essas práticas pedagógicas, entra esse confronto com as teorias que têm se preocupado com as relações entre tempo, espaço e infância, em que essa última é concebida como categoria social e histórica, e as crianças sujeitos de direitos, incluindo brincar e atividades expressivas e artísticas. Quanto à concepção de infância, julgue o item que se segue. Então diz aqui, os profissionais de educação no cotidiano vivido e percebido pelas e com as crianças na educação infantil, têm buscado estabelecer estreita relação entre o cuidar e o educar como orientadores das práticas pedagógicas, considerando as crianças como agentes e sujeitos de direitos, sem excluir qualquer uma delas, considerada a diversidade brasileira em classe social, raça, etnia e religião. Tá certo, né? Isso aqui não tem o que, o texto até é um texto de orientação para nós. O que a gente percebe nesse texto é a preocupação dele em conceber a criança de forma adequada. Se eu tenho uma concepção adequada de criança, consequentemente eu ofereço uma prática educativa melhor. Se eu conceber a criança como um sujeito que não tem condições de aprender, que não tem direito de se expressar porque ainda é criança, né? Então eu vou oferecer muito menos oportunidades para ela e muito menos atividades que são compatíveis com os interesses dela. Eu vou oferecer menos situações de diálogo, eu vou oferecer, por exemplo, até afetivamente falando, o professor ele passa, em vez de realmente apresentar uma afetividade que seja coerente, qual que é a afetividade coerente? Aquela que eu dialogo com a criança, aquela que eu ouço o que ela tem para dizer, vamos dizer assim, eu considero os seus medos, eu considero seus interesses, seus desejos, suas angústias, e dialogo com a criança, ofereço oportunidades dela tentar superar isso, busco um contato com os pais também. Então, a afetividade está relacionada à importância que eu dou para a criança enquanto sujeito que está se desenvolvendo. É diferente de ficar ali com bilu-bilu, né? É diferente de ficar com dengo, isso não é afetividade. Tem professor que é dengoso com a criança e tal, só que quando a criança tem necessidade de alguma coisa, ele não investiga, ele não pesquisa, ele não se interessa. Então ele não está focado na criança, ele simplesmente quer que a criança fique ali boazinha, dê risadinha, durma e não dê trabalho, né? Então isso não é afetividade. Uma vez que eu considero a criança, né, como um sujeito em desenvolvimento e que já é um sujeito social, que estabelece relações, então eu vou oferecendo elementos e oportunidades de desenvolvimento para ela. Tá? Então aí a gente vai ter que trabalhar na escola o cuidar e o educar, sempre a partir da interação, do diálogo, sempre oferecendo atividades em que a criança pode se manifestar, em que a criança pode reconstruir
Eu ofereço, por exemplo, a possibilidade de uma brincadeira, mas a criança cria as regras, as crianças criam suas regras. Então, é importante isso. Por quê? Porque isso faz parte da concepção atual de criança, de sujeito. Eu vou dar uma pausa nessa aula, a gente já volta para continuar as demais questões.